quando o Gonzaga vai embora. Eu me sinto o Júlio Andrade, como se fosse o Gonzaguinha, chorando, como quem diz, rapaz, o que é que eu estou fazendo? E quantas besteiras eu não já falei na vida, né, para alguém que magoou, né, até mesmo para o meu próprio velho. O programa Vivência hoje tem a alegria de receber o ator Adélio Lima. Você já viu um pouco aí sobre a sua história e sua trajetória, que hoje também já é bastante conhecida, mas para mim, Adélio, particularmente é uma alegria grande de poder estar ao lado, né, não só de uma pessoa muito talentosa, que cresceu não só no país, mas até mesmo fora do país, devido ao seu talento, mas também de poder ter um amigo, né? E graças a Deus eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, nesse início, Adélio, sobre a sua infância. Né? O que é que você traz na memória do Adélio criança, do Adélio menino? Né? Como foi a sua infância? A minha infância foi uma infância feliz, né? E triste ao mesmo tempo. Né? Meu pai se separou de minha mãe, eu logo criança ainda, mas logo, com uns anos depois, eles voltaram, né? As camaradagens, digamos assim. Fui criado com diversos primos, eu não sabia, mas eu acho que desde pequeno eu já desenvolvia esse lado de teatro, esse lado da arte, porque era na época de Durango Kid. Olha, o pessoal vai pensar que eu sou velho. Mas da época de Durango Kid. Usava aqueles revolvinhos de madeira? Não, minha mãe, ela comprou pra mim, tinha uns revolvinhos que vendiam aqui na feira. Prateadozinho? Né, que era prateadozinho e dava até um tac, né? E eu ficava... Não é de minha época não, isso é meu pai que contava da infância dele. E eu ficava por ali, eu me recordo que eu contracenava comigo mesmo. Eu contracenava com minha sombra. Eu ficava à noite lá na área da casa de minha mãe, de meu tio, e ficava com a minha sombra assim. Então eu tinha a cartucheira, eu colocava a cartucheira e ficava então com aquele diálogo com a minha própria sombra. Né? Eu acho que a partir daí já surgia o Adélio ator, né? O Adélio artista. Mas uma coisa bem de criança. Então eu criava histórias com meus bonequinhos, que era aqueles bonequinhos que a gente comprava e de plástico. Então eu criava aquelas histórias que eram coisas que minha mãe ficava olhando e dizia, meu Deus, de onde ele tira essas histórias, né? E muitas vezes até sozinho, conversando com os bonecos. Era quase sempre só. Eu sou filho único, né? Apesar de ter vários irmãos, mas nessa época então era eu só. Eu fui uma pessoa muito solitária na infância. Mas isso não me deixou que eu fosse triste, não. Muito pelo contrário, eu era uma pessoa super alegre. Mesmo porque minha mãe e meu tio não me deixavam ficar triste nunca, né? Então eu sempre estava rodeado também de primos, eles levavam, sempre meus primos ficavam lá em casa, né? Então eu tinha com quem brincar, digamos assim, na época. Era uma época que a gente não tinha muito apego à TV, então a gente assistia muito pouco, né? E um tempo depois aí a gente volta para casa do meu pai, que é mais ou menos de minha época vai saber. Quando a gente volta para casa do meu pai, então o negócio estava mais um pouco apertado, realmente. A gente não, graças a Deus, nunca passei fome, mas aquela época a gente sabe o quanto era difícil. Quem tinha uma TV, Ave Maria, era rico. Então eu assisti diversas vezes TV na janela. Eu ia assistir os Trapalhões. Então eu ia para a janela da casa de Seu Bill e ficava lá na janela de Seu Bill e Dona Nilza. E ficava então 20, 30 crianças. Eles abriam as janelas, abriam a... Tinha praça perto onde vocês moravam, porque tinha local que inclusive a TV ficava numa praça, já para o pessoal ir para a praça e assistir televisão. Não, lá não tinha. Na época eu creio que onde tinha era na Praça de João Cabeludo, né, que é lá no Salgado também. Tinha uma no Santa Rosa, estou falando isso que era próximo da morada. Exato. Mas lá não, lá era na casa de alguns vizinhos.
Então eles, como tinham uma condição melhor, aí colocavam essa TV e a gente ia para lá Era preto e assistir. branco, você lembra? Tem um negócio interessante nisso tudo. Ah, lembrei. Porque é o seguinte, existia uma tela onde a turma comprava, que ela era pintada. Então, às vezes a gente assistia a cores, digamos assim, e às vezes assistia em azul. Eles penduravam a tela na TV. Era a novidade da época, era a passagem da TV preto e branco para colorida. Viu? Exato. Aí eles colocavam a tela azul e a gente gostava mais quando era a cores. A cores era uma tela que ela era pintada assim. Então aqui era azul, aqui vermelho e aqui verde. E só existia isso. Botava na tela, era dessa Antes de forma. você continuar essa história, eu vou fazer só mais um desafio. Você lembra a marca da televisão? A televisão era ABC, a Voz de Ouro, que era as que tinha na época. A nossa, não sei se você chegou a conhecer, era Emerson. Emerson. Depois disso veio o telefone. Isso, Mas imagina. exatamente. Essa era a ABC. E a bichinha, rapaz, era uma onda. Ela tinha um reator, Vocês uma batiam, espécie né? de reator em cima da TV, onde ligava-se e ficava várias horas esperando ela. Esquentar. Aí aparecia um pontinho e ali ela esquentando, daqui a Você uns acredita nisso? 10, 15 minutos era aquela, ia abrindo a imagem. Isso, se uma criança passasse e tocasse no fio, pronto, Começava todo o apagava, processo. só daqui a mais 15 minutos. Então eu vivi esse lado. Certo. Depois, então, minha mãe começa a trabalhar no Prototrauma, né, que era um pronto-socorro então, que existia aqui em Caruaru, que agora é a clínica, eu não sei se é a São Miguel, meu Deus, eu creio que mudou o nome e mudou os sócios. Mas na época era Prontotrauma. Minha mãe começava a trabalhar lá, então lá já começou a surgir mais dinheiro dentro de casa. Então foi quando minha mãe conseguiu comprar uma TV que era da Philco, se não me engano, que a gente rodava o seletor, já não era aquele seletor duro, que tac, 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 né? E era dessa forma simples que a gente vivia. Ele deslizava, você deslizava o dedo e ele saía trocando de canais. Era dessa forma que a gente vivia. O som da gente era uma baita radiola, ABC também, né? Onde era toda cheia de gavetas e coisas, né? Para você poder ligar. Era um som maravilhoso, eu adorava, bastava ser que era vinil. Ainda hoje eu sou apaixonado pelo vinil. Eu acho que não existe música fora do vinil, né? Hoje em dia essa coisa de remasterizar, de modificar, fica um som meio estranho. Em Eclesiastes, né, que é um livro da Bíblia, fala que não existe nada novo. Né? As coisas de tempo em tempo ficam voltando, se repetindo. E basta dizer que está aí de volta, né, para o mercado tanto o vinil como o próprio CD, que se tornou também obsoleto, mas voltando ao mercado. Como a fita cassete, né, está num valor ainda muito alto, mas está voltando. Exato. E teve algumas coisas também da tecnologia que não pegaram. Feita a fita cassete, a laser, por exemplo, também não pegou. Isso. Teve o mercado não absorveu. Exato. Teve um CD também, que era um micro CD, também não foi muito bem absorvido, né, pela tecnologia. Mas tem tudo isso, e são coisas que a mim faz falta. Eu gostava muito de chegar, oh meu Deus, eu não quero fazer comercial, gente, pelo amor de Deus, mas eu chegava, normalmente tinha que alojar a modinha, que pertencia a Adolfo, que é dono da Coletivo, onde a gente chegava lá com uma relação de músicas, que a gente escolhia, e a dedo, né, e ali escrevia, e chegava lá com a relação, aí ele perguntava, você quer uma fita de 60 ou de 90? E ali a gente dizia e entregava a ele, e daqui a uns 2, 3 dias a gente ia lá buscar uma fita com as músicas nossas gravadas, então você escolhia o que curtir, né, nessa fita, né? Hoje em dia você tem um pendrive que você pode fazer isso, então essas inovações, quase por todas eu cheguei a passar. Eu tinha uma vitrolinha que minha mãe comprou por 5 cruzeiros na época, e quando ela chegou em casa eu chorei de tão alegre. Né? Eu tinha o quê? Uns 10 anos. E ela abria a tampinha e na tampa dela era o fone. E ali eu botava o disquinho para escutar. Normalmente eu escutava. Eu gostava daqueles discos infantis, né? Que tinha era a vozinha do Pato Donald. Que era colorido. Colorido, exato. Você é de minha época.
colorido. Rapaz, eu tô lembrando até da velocidade, porque como você alcançou né, tinha velocidade diferente, 33 rotações. Era exato, e tinha uns bem pesados. Mas veja, nós vamos para um rápido break, porque como ele citou a Coletivo, então tem uma mensagem interessante aí para você nesse intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta com o programa Vivência. O ator Adélio Lima, que provavelmente, pelo que ele contou pela sua infância, mais na frente a gente pode ter surpresa aí, e quem sabe até ver ele também escrevendo, fazendo roteiro, né, de alguma produção. Porque se quando ele era criança ele já brincava com isso, e depois se revelou como ator, pode até surgir aí um roteirista. Adélio, também fazendo agora aí uma ponte entre esse período que você era criança, que brincava, que projetava aí esses personagens, né, na sua brincadeira, como que você veio para essa área mais profissional que você está hoje? Vamos fazer agora aí uma passagem pelos personagens, né? Porque à medida que a gente for conhecendo eles, a gente vai conhecendo também um pouco dessa sua trajetória, seja na televisão, ou no cinema, ou no teatro. Então conta pra gente como é que foi aí essa linha de tempo, né, desses personagens. Aos 17 anos, assim, eu começava a fazer teatro aqui em Caruaru. Fui convidado então por Zacarias Teixeira. Ele trabalhava como bibliotecário no SESC, né? Coincidência, a gente está em meio a uma biblioteca. E ali ele me chamava para fazer minha primeira pecinha, digamos assim. E ali era na Semana do Folclore, e eu ia perguntar sobre 2 personagens. E Saci Pererê, e a Mula Sem Cabeça. Só era o meu texto. E quando ele viu eu perguntar, só em eu perguntar isso, que era para uma amiga minha, Rosângela, e ele ficou olhando assim, ele disse, cara, assim que eu terminei, ele disse, cara, tu daria certinho para o teatro. Eu disse, você está conversando, eu nunca fiz isso, tal. Aí ele disse, não, vai, tenta. Aí eu fui, ele me indicou o TEA, eu fui lá para Arari. Quando eu chego lá em Arari, aí eu comecei então a treinar com o pessoal, só que eu tinha muita insegurança com relação a isso. Ainda hoje, de vez em quando, sempre me dá um friozinho na barriga. E eu costumo dizer que se não me der esse friozinho na barriga, não adianta mais. Eu já morri como ator, já parei, tem que parar. E ali eu começo no TEA, Teatro Experimental de Arte, com a peça Boi de Vitalino ou Histórias do País de Caruaru, que era de Agemiro Pascoal, o proprietário do TEA, né, e grande diretor, né. Então eu começo como percussionista. Depois eu faço Brasil de Cabo a Rabo, onde eu faço diversos personagens, e dentre eles, o que eu mais gostei de fazer foi uma caracterização de Gal Costa. Né? Então eu só dançava e tirava onda, né, no gestual, que era aquela música Brasil, meu Brasil brasileiro, e eu adorei fazer aquilo. Aí eu digo, então é por aqui. Então depois desses personagens, porque nessa peça mesmo em Brasil de Cabo a Rabo eu fazia 9 personagens diferentes, com vozes diferentes e com entonações diferentes. Sinto muita saudade desses personagens. Aí eu passei a fazer outros, comecei a fazer outros. Mas os que mais, digamos assim, que se destacaram no meu coração, no meu íntimo, foi o Januário, que eu fazia aqui em Caruaru, né, no mês de junho, todo mês de junho então eu fazia. E tiveram outros personagens que eu fiz ao longo dessas datas que eu fazia aqui em Caruaru. Porque eu iniciei bem no início do São João de Caruaru, quando se colocou personagens. Então era justamente ali próximo ao INSS, eu estou esquecido qual o nome daquela rua, né? Então era próximo ao INSS descendo, então tinha uma vilazinha de casas onde a gente fazia personagens. Depois sim, aí passou a ser no pátio de eventos, né? Mas até então era por lá, e ali na estação ferroviária, né? E esse Januário, ele se pontuava porque todos os anos eu estava com ele. Ele era um cara carismático,
era um personagem que eu criei, eu fiz questão, propositalmente, de criar um personagem, não feio, mas um personagem caricato, que ele fosse de uma forma que atraísse as mulheres sem ser o bonitão, sem ser. E eu conseguia, não sei como, eu conseguia isso, através da meiguice dele, eu conseguia despertar esse lado interessante das mulheres. Tinha figuras que ficavam me esperando, né, tá aqui com a gente, minha esposa ali, e ela, por várias vezes, ela ficava assim, abismada, que tinha mulheres que ficavam me esperando que eu saísse, só que eu estava caracterizado, e quando eu saía já era um outro. Então eu tinha toda uma pintura. E aquele encanto do personagem perdia. Exato. E elas ficavam, e quando eu ia saindo, aí elas diziam, o Januário ainda está aí? Eu digo, tá, ele ficou lá dentro. E eu saía e ia embora com minha família, com minha esposa e minhas filhas. E eu achava aquilo interessante, né? Então o Januário, ele é muito, eu me apaixono muito por ele. Depois veio o Gonzaga, né? O Gonzagão, onde eu fazia o Gonzagão de palco. Que essa foi até uma ideia começada por nós, né? Por mim e você, né? Então era o Gonzaga, onde eu tive uma certa dificuldade, tive uma certa barreira, porque a primeira vez que eu fui fazer ele, eu ia fazer para uma escola. E a escola que colocaram para mim, quando eu resolvi fazer ele com voz, com gestual, com tudo, foram crianças. Não sei se foi proposital ou não, sei que foi até bom para mim. Eu tive a intuição de fazer o seguinte, então eu passei a fazer ele numa cadeira de rodas. E a partir do momento que eu entrei numa cadeira de rodas, aquelas crianças pararam e prestaram atenção. E é assim até hoje. Foi um elemento em cena que acabou... Exatamente, que mexe, né, com a imaginação infantil. E sem contar que no final do show eu me levanto. Então aquela expectativa, aquele impacto é o que causa, né, o grande final, né? E depois do Gonzaga, sim, aí passei a fazer o Gonzaga no cinema, que aí já era um Gonzaga totalmente diferente daquele da cadeira. O da cadeira, então, ele é uma caricatura do Gonzaga, digamos assim, que era o que o próprio Gonzaga se utilizava. O Gonzaga de palco, então ele era muito bonachão, era meu nome é Luiz Gonzaga do Nascimento. Quando eu cheguei à terra dentro, oh meu povo. Então ele era muito isso no palco. Mas no normal dele, seria difícil ele chegar em casa, Helena, cadê meu café? Né? Não é? Seria fora do comum, né? Então eu tive que sair desse Gonzaga. E no período que você estudou o personagem também, você certamente descobriu, entre esse Gonzaga que ia para o palco cantar e o Gonzaga que vivia em família, essa diferença de interpretação na mudança, digamos, do jeito de ser. Que no filme você também mostra. Né? Porque o filme você faz o Gonzaga andando com o filho. Exato. Tem o Gonzaga bruto, o ser humano. Foi criar o Gonzaga humano. E para mim foi muito difícil. Eu não vou dizer que foi fácil, não. Foram 2 anos de trabalho, de 2010, desde quando começou todo o processo de seleção, tudo, até chegar em 2012 para poder filmar. Foi um processo duro, mas ao mesmo tempo foi um processo que eu também sou um pouco malicioso com relação a meus personagens. Então, o que foi que eu optei fazer? Optei em imitar o meu pai, o gestual do meu pai, quando ele estava zangado, ou quando ele estava alegre, ou quando ele estava triste, né? Então foi uma homenagem que eu prestei a ele. Então o Gonzaga do cinema eu fiz questão de fazer puramente meu pai. Era o gestual que ele se utilizava para falar com a gente, né? E era um homem que era meigo e ao mesmo tempo um pouco rude. E que a gente é louco por esses caras. Havia muita identificação então entre o Adélio e o pai que tinha com o Gonzaga e o Gonzaguinha. Certamente eu acho que teve várias cenas no filme para gravar que pode ter incomodado, inquietado um pouquinho mais você. Talvez, pelo menos foi a que me veio na lembrança agora, a cena que você, junto com o Gonzaguinha, né, o Gonzaga junto com o Gonzaguinha, ele se revolta porque o filho queria seguir a carreira de artista, e ele quase bate nele, né, parte para uma agressão física. Nessa cena, ou em outra, houve esse momento de você estar ali como pai para o filho, se colocando e lembrando você quando o filho e correndo o risco de apanhar do pai? Não, sempre houve essa troca
essa troca de personagens, digamos, dentro de Entre mim a vida mesmo, real para o entre a vida real e a fantasia, né, digamos assim, que é como eu costumo chamar. Eu costumo dizer que a gente nós atores, quando eu chego lá eu sou um boneco. Sou um boneco de carne, osso e de mente. Né? Então me vestem, me levam para brincar, depois voltam comigo para a caixinha e eu fico ali guardado. Aí depois vou lá brincar de novo até terminar. Quando termina, aí tira a roupa do personagem, aí eu já posso ser um outro bonequinho. Né? Mas sempre eu levei por esse lado. E nessas cenas, então, tiveram várias cenas que me chocaram. Uma foi era a minha discussão com o Júlio Andrade. No momento que ele diz, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. E ele então diz, tira a tua carteira, não foi sempre assim que você resolveu isso. Né? E então, eu creio que quase que todo mundo já passou por uma cena assim. Né? De quando a gente é pequenininho, que o pai então manda, pai, mãe, tudo. E quando a gente cresce, a gente fica meio dúbio, sem saber como agir. Eu acho que até é um momento de confronto. Que é um momento de confronto, que a gente pensa que pode alguma coisa, e quando é depois, o que mais me pega nessa cena é quando o Gonzaga vai embora. Eu me sinto o Júlio Andrade, como se fosse o Gonzaguinha chorando, como quem diz, rapaz, o que é que eu estou fazendo? E quantas besteiras eu não já falei na vida, né, para alguém que magoou, né, até mesmo para o meu próprio velho. Vamos tocar para frente, que também eu acabei lembrando do meu, que apesar de tanto tempo, porque já tem um pouco mais de 20 anos que o meu também se foi, mas na realidade a gente sempre tem ele presente.